Lud TV começando, vamos falar hoje sobre um clássico do selo Elseworlds da DC, ou aqui como é conhecido no Brasil, Túnel do Tempo. É o The Nail, o prego. Tá? O que acontece aqui? Vamos começar falando primeiro, né, dos autores, Alan Davis e Mark Farmer. Alan Davis é um autor inglês, mas que sempre trabalhou no mercado norte-americano. Vem daquela época da invasão inglesa no mercado americano. Não é tão famoso quanto os três lá, o Big Three, né? O Alan Moore, o Neil Gaiman e o Grant Morrison, porque não fez trabalhos que podemos considerar revolucionários como esses três fizeram. Mas é um excelente artista, para mim um dos melhores do mercado norte-americano. Ele é inglês, mas ele trabalha no mercado norte-americano, né? Até hoje, tá? Hoje ele ainda trabalha, está trabalhando em alguns títulos lá dos Mutantes, do X-Men. E eu até comentei aí numa postagem que eu vi alguns desenhos de uma publicação atual da Panini do X-Men, e de cara vi um desenho dele do Noturno. Eu falei, isso aí é desenho do Alan Davis. Nem sabia que ele estava fazendo ainda, porque eu não acompanho o mercado hoje em dia, né? Mas enfim, é bom saber que tem alguém trabalhando, um cara bom, né, histórico aí, trabalhando no mercado de quadrinhos norte-americano, meio em tantos artistas medíocres que estão nessas publicações hoje em dia, na minha opinião. Vamos aqui pro Liga da Justiça, o prego, tá? Faz parte de um selo, né, da DC, que é o Elseworlds. Aqui no Brasil era conhecido como Túnel do Tempo. São histórias alternativas com os heróis da DC, tá? Nesse aqui a gente pode mostrar o iniciozinho, que não vai dar nenhum tipo de spoiler. Qual é a premissa aqui? Um prego faz toda a diferença na história da DC. Ele tá brincando aí, o Alan Davis ele é o argumentista, o desenhista, né? O Mark Farmer é o que faz a arte final. Ele tá brincando aí com a teoria do caos, né? Aquela coisa a borboleta bater a asa na China e se transforma num tufão nos Estados Unidos, né? Aquele clássico, né? Acontece o seguinte: tem um prego no meio do caminho aqui do Jonathan e da Martha Kent. Não sei se vai ficar muito pequeno, mas o Alan Davis ele parte de um poema aqui do século XVII. Por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se um cavaleiro. Por falta de um cavaleiro, perdeu-se uma batalha. E assim um reino foi perdido. Tudo por falta de um prego. Então, a livre adaptação de um poema de George Herbert, de 1651. Então, a partir dessa premissa, ele coloca aqui que tinha um prego no meio do caminho, furou o pneu do Jonathan e da Martha Kent, e aí ele vai ter que consertar o pneu aqui e tal. E aí a Martha Kent, safadinha, deixa pra lá, Jonathan, estou com vontade de ficar em casa. Aí ele responde: como você é sem vergonha, Marta. E aí eles resolvem ficar em casa. Eles vão pro quarto em vez de sair, e eles acabam não vendo o corpo celeste caindo, né, que eles vão atrás, né, que é a nave que traz o Kal-El, o super-homem. Kal-El ou Jor-El, né? Kal-El é o pai, né? Sei lá, já me esqueci. Kal-El ou Jor-El. E aí muda tudo na história, né? O Lex Luthor vira o prefeito de Metrópolis, é reeleito, e ele tem uma plataforma de perseguição aos supers, né? Principalmente aos alienígenas, né? Tem aqui, ó, Aliens Out, tá aqui na faixa, né, das pessoas aí comemorando a eleição do Lex Luthor.
E aí tudo muda. Lex Luthor é o maioral da cidade, o Perry White é amigo dele, é defensor dele, é o jornalista que defende ele, né? É mais ou menos a Jovem Pan do Bolsonaro. O Jimmy Olsen, ele se tornou, em alguns momentos, se tornou um herói, mas ele desiste aí dessa vida e ele fica do lado dos que também não gostam dos super-heróis, né? Aí conta a historinha aqui, que no início eles eram legais, super-heróis, na Segunda Guerra Mundial e tal, mas que depois eles foram perdendo o controle e tudo mais e passam a ser meio que odiados. Inclusive, acontece isso aqui, né? O Arqueiro Verde, ele sofre ferimentos graves numa luta contra o Amazo, e ele fica assim, ó, numa cadeira de roda, sem braço, cego de um olho, ele fica doidão, e ele rejeita o passado dele, fala que a culpa toda é da Liga da Justiça e tal. Ou seja, a Liga da Justiça está numa crise, né? E sem o Super-Homem, é claro, porque ele não foi encontrado, né, pelo casal Kent, e aí ele não se transforma, o que seria o Clark Kent não se transforma no Super-Homem. E a Liga da Justiça fica sendo essa aí. O Lanterna Verde é o mais poderoso ser da Terra, né? E eles estão em crise, porque as pessoas estão odiando eles não sabem o que fazer, e aí eles contratam alguém para fazer a imagem deles melhorar um pouco, e é a Lois Lane, tá? Aí aparece também os Renegados, aparece aí o Geoforça, é o homem mais forte da Terra, sem o Super-Homem, né? E mostrar muito mais do que isso aqui já vai começar a ser spoiler. Então vamos parar por aqui, tá? Vale muito a pena a leitura. Gostei bastante dessa história. Vamos mostrar alguns desenhões aí de página inteira aqui, sem muito spoiler, tá? Os desenhos de página inteira do Alan Davis aí, ó. O cara é muito bom. O cara, desde a época, conheci o Alan Davis no trabalho com o Excalibur, que por causa dele se tornou o meu grupo mutante favorito. É o grupo mutante que eu mais gosto, principalmente a época dele. Outro desenhão de página inteira com a Mulher Gavião, né? Enfim, vale muito a leitura para quem gosta da DC, para quem é familiarizado com a mitologia da DC, né? Tô com o exemplar aqui em ótimo estado, olha lá, brilhando. Essa série ela só foi lançada de duas maneiras aqui, em dois momentos aqui no Brasil. Primeiro, assim, pela Mitos, lá nos anos 2000 e pouquinho, 2003, mais ou menos, 2002, 2003. E depois foi lançado encadernadinho pela Mitos mesmo, um pouquinho depois disso aqui. E depois foi lançado pela Eagle Moss, né, que está lançando aquelas edições capa dura da DC, né? Aquela coleção de capa dura. Lançou também um encadernadinho daqueles com essa minissérie aqui. De resto, isso nunca mais foi lançado. Panini nunca lançou, né? E depois teve o prego 2, né? A continuação. Outro prego. Também do Alan Davis, do Mark Farmer. É uma continuação daqui da história, a primeira história do prego. Só que eu não posso falar a premissa do outro prego porque é totalmente spoiler do que acontece aqui para quem ainda não leu. Tá legal? Fica a dica de leitura aí. O Prego, da Liga da Justiça. Grande abraço aí para todos e até o próximo Lude TV.